Então, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Vamos trabalhar nesse momento o capítulo 24, que tem como tema Amor no Lar. Olha que maravilha. Conosco está o missionário Jeremias Fontinelli, da ASPAR. Obrigada, Jeremias, por estar com a gente aqui mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, irmã Alexandre, obrigado aos irmãos que compartilham, né, essa mensagem de manhã todos os dias. Que Deus possa abençoar esse canal, né? Que Deus possa abençoar todos também. Irmãos, um dos itens que o inimigo está de olho é na família. E desde o princípio, a gente vê ele atacando as famílias, né? A primeira família a ser atacada foi de Adão e Eva. Ele sabe que destruindo, vamos se dizer assim, a liderança, o papai e a mamãe, ele tem facilidade de conseguir também destruir os corações das descendências, né? Dos filhos, dos netos e assim sucessivamente. Então, o inimigo, ele é terrível, ele é calculista, e o cálculo que ele faz, ele não faz para curto prazo, muitas vezes ele faz para longo prazo. E nós temos que orar muito, irmãos, orar muito, porque uma das barreiras, a principal barreira é Cristo, mas claro que o reflexo da barreira de Cristo em nossas vidas se chama amor, especialmente no lar. Eu tive fazendo uma breve avaliação e eu creio que os irmãos chegarão também a essa conclusão, se os irmãos perceberem isso, que um dos itens que mostra que realmente nós amamos é se eu faço uma avaliação na minha vida, na minha casa. Se realmente na minha casa eu trato bem as pessoas que estão comigo, vivendo comigo, a esposa, os filhos, de forma agradável, prazerosa, realmente ele é o início do amor. É muito sério, irmãos. Às vezes a gente temos duas personalidades. Uma que temos entre amigos, irmãos, e essa personalidade muitas vezes é amorável. É uma personalidade que traz amizade, alegria. Mas, infelizmente, às vezes, quando estamos entre famílias, não somos aquela pessoa que está entre os amigos. Às vezes é um pouco mais irritada, às vezes fala de forma grosseira. Nós temos muito cuidado com isso. O primeiro teste realmente que estamos amando se começa no lar. E é aqui onde que entra o ponto-chave. É aqui que onde que acontece tudo que pode deixar louvar o nome de Deus ou não fazer o louvor ao nome de Deus. Eu quero refletir um pouco com os irmãos, eu creio que esse texto é um texto muito conhecido, o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que fala que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e a ciência, ainda que eu tivesse uma fé tal de transbordar montes, se eu não tiver um amor que transpareça o caráter cristão, disso nada vale. Irmão, isso é muito sério. Às vezes, um dia desse eu fazendo uma visita, e uma certa mãe desesperada me procurou. E ela falou: Olha, irmão, vai visitar o meu filho e a minha filha. Eles não querem mais ir para a igreja, eles estão distantes, não querem mais de jeito nenhum. Não, tudo bem, a gente vai lá. E chegamos lá, a gente conversou, eram as pessoas, uns filhos muito bom, muito educado. E no meio da conversa, né, no meio da palestra, da visita, esses jovens declararam algo que até hoje está na minha mente. Eles falaram o seguinte: Irmão, o que o irmão está pedindo para nós é algo muito bom, voltar para a igreja, voltar para Cristo. Só que nós não vamos enquanto a mãe não mudar.
Irmãos, aquilo me chocou, porque da família, a única pessoa que era religiosa, a representante de Cristo, justamente era a mãe, que tinha me chamado para mim ir lá fazer essa visita. E eu falei, mas por que vocês estão falando isso da mãe de vocês? Ele falou o seguinte, é porque ela não é a pessoa que você conhece. Ela é super ignorante aqui em casa, ela quer nos obrigar. Não falaram tanta coisa que eu fiquei muito triste e preocupado com o estado espiritual da irmã. Realmente, irmãos, nós temos uma tendência a ser atores com relação ao amor, né? Às vezes agimos de forma teatral muito bem calculista, amamos em palavras e poucamente amamos em atos, especialmente no lar. E é aqui que muitas vezes o inimigo tem entrado e destruído muitas famílias, né? E quando nós lemos o capítulo 24 do livro Mente, Caráter e Personalidade, a gente entendemos que o amor é essencial para que um cristão possa representar Cristo aonde ele for. Eu sei que os irmãos também têm aí a palavra de Deus, pode abrir em 1 Coríntios, tem alguns textos aqui de 1 Coríntios, especialmente o verso 4, diz que o amor ele é sofredor. E quando eu li esse texto, assim, o amor é sofredor. No livro, nos mostra, especialmente nesse capítulo, que às vezes as pessoas, né, por amar, elas se sentem fragilizada e elas não querem realmente amar porque pode ser considerada como uma pessoa fraca. Irmãos, uma pessoa que ama, ela tem que ter muito cuidado com o que eu vou falar aqui, mas é o que a Bíblia diz. Às vezes ela sofre muito, passa por muitas dificuldades. Por quê? Porque amar hoje, irmão, no mundo das personalidades fortes, que muitas vezes querem sobressair, querem humilhar, não é fácil. E no lar, irmão, não é fácil hoje a gente lidar com muitas personalidades. Cada filho tem uma personalidade, a esposa tem outra, o esposo tem outra. Irmãos, e temos que ter muita sabedoria. E essa sabedoria nós temos que rogar a Deus. Tiago fala isso. Se está faltando sabedoria, peça a Deus. E o amor é um dos atos que nós temos que ter muita sabedoria em lidar com isso. Um dia desse eu estava fazendo também outra visita, né? Aqui a palavra de Deus diz assim, benigno. A benignidade, irmão, é alguém que faz bondade, né? Faz o bem, mesmo superando as dificuldades. Isso é ser benigno. É uma pessoa que constantemente faz o bem, mesmo suportando as dificuldades. E eu estava visitando, e o esposo dessa irmã não é religioso. E ele chegou meio bravo. Gerou aquele clima um pouco desconfortável na casa. Eu não podia sair porque ia ser fora de ética, né? Ia constranger mais ainda. Eu fiquei. E ele sentou, ficou lá assim, meio calado. E o irmão que estava comigo fez uma pergunta para ele, ele não gostou. Ele perguntou assim: como é que está o teu irmão? Ele não gosta do irmão dele. Meus irmãos, foi algo terrível. Ele começou a xingar, falar coisas desagradáveis, falou um monte de coisa. E nós ficamos calados. E aí tudo bem, ele sentou na mesa e a esposa falou assim: você quer jantar? Foi outro problema quando ela falou isso. Aí ele começou a falar um monte de coisa, zangou e saiu. Irmãos, eu fiquei assim muito triste ver aquela situação, vendo nossa irmã passar por isso. E ela usou a benignidade. Naturalmente, muitos agiriam assim: ah, então já que tu não quer comer, vai para lá então. Já que tu não quer comer, já que tu tá zangado, vai para lá. E ele saiu, né? Só que ela não usou essa frase, né, nesse modo. Ela foi lá, pegou um prato, colocou a comida dele, deixou a gente lá e foi até no quarto e colocou lá a comida para ele. Irmãos, incrível que pareça, aquilo foi algo que
entrou no coração dele. E depois ele até pediu perdão para a esposa. Irmãos, a benignidade no lar é uma parte do amor. Falar sobre o amor sem as características de 1 Coríntios capítulo 13 é perder sentido dessa função, dessa palavra. Nós temos que aprender, irmãos, a amar. E se você quer aprender a amar, faça uma breve reflexão todos os dias em 1 Coríntios, o capítulo 13 em diante. Nós iremos aprender muitas coisas sobre o caráter do Mestre, que está contido nesse capítulo, e que nós precisamos trazer para dentro de nossa casa, para dentro de nossas famílias. Irmãos, tem pessoas perdendo a família, porque realmente só professa amor pela boca, não em atos. Eu quero dizer aqui para os irmãos, que tem um texto aqui nesse livro, diz que amar a Cristo é manifestar abnegação em todo tempo. Isso é muito profundo. E eu posso até encaixar esse texto com o que Cristo falou. Se vocês realmente querem me seguir, a primeira coisa que nós temos que fazer em seguir o Cristo é negar a si mesmo. E quando eu leio que amar é manifestar abnegação em todos os tempos, toda hora, todo momento, eu compreendo que Cristo está dizendo o seguinte: vocês precisam me amar, e para seguir este amor, vocês têm que morrer para si mesmo, crucificar o eu. E agora isso gera uma cruz. Irmãos, é por isso que, quando nós estudamos, chegamos a uma conclusão que, de certo, Jesus falou isso. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, sem Cristo, para nos gerar uma abnegação em nosso coração, para gerar alegria em nosso viver, em todos os atos que nós iremos fazer durante a vida. Sem Cristo, nada iremos fazer, irmãos. Cairemos em desastres espirituais. E mais, abnegação em que sentido? Abnegação nas palavras, nos olhares, né? Em todos os aspectos da vida. Ouça bem, irmãos, às vezes somos muito bonzinhos com os de fora, mas com os de casa muitas vezes não somos aquilo que muitas vezes professamos. Tenhamos muito cuidado em como falamos com os filhos. E mais, não é somente tratar bem. A palavra de Deus diz que aquele que ama corrige. Tem pais que misturam o amor carnal, pecador, dizendo que é um amor de Deus. O pai que ama, a mãe que ama, repreende o filho. Temos regras e leis dentro de casa. Eu fico triste, irmãos, às vezes eu me deparo com isso. Pais que estragam o filho de 18 anos, 20 anos, 15 anos, 13 anos. E aí depois vem pedindo socorro. Irmãos, tem casos que só Deus pode fazer, só oração. Porque foi estragado a vida inteira daquele jovem, a juventude, a adolescência, em meninice. Foi colocado um tipo de amor que, em lugar de ajudar a levar a pessoa a Cristo, levou para mais distante do Mestre. O amor no lar não é esse tipo de amor. O amor no lar é o que se aproxima de Jesus. É aquele amor que conversa com o filho, mostra a Jesus. Irmãos, quantas vezes nós temos tirado um tempo da nossa vida para conversar com nossa família? Irmãos? Quantas vezes nós temos parado, tirado, olha, hoje vai ser o dia de nós conversar sobre Cristo, nós vamos se reunir todo mundo aqui, falar sobre Jesus. Nós tiramos muito tempo para muitas coisas, mas às vezes nós não tiramos para conversar, para falar, para estudar junto com a família. Quem tem filhos pequenos, criar metodologias didáticas que possam ali apresentar o mestre. A Moate fala sobre isso, o Espírito Oficial fala sobre isso. Ela fala, olha, vocês têm que levar a família de vocês a bosque, a lugares onde pode estar só vocês e a natureza, e ali vocês expressar, ver o amor de Deus.
Irmãos, como isso seria magnificante? Como isso seria restaurador e ia alavancar o amor dentro do lar? As famílias, às vezes os pais estão quase se separando, né? Vivem de forma disfarçada, mas o amor realmente não existe dentro entre eles. Isso muitas vezes acontece até dentro da família de Deus, não é só os de fora. Isso pode acontecer dentro da igreja. Irmãos, temos que ver onde está o erro. Procurar a solução enquanto há tempo, irmãos. Tem como ser restaurado o amor dentro do lar. Outra coisa, irmãos, que sufoca muito o amor no lar, segundo o que nós estudamos aqui nesse capítulo, é levar os problemas do dia a dia para dentro de casa. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes, as pessoas não passam o dia muito bem, né? Tem algumas dificuldades no trabalho, alguma, alguma dificuldade nos negócios e outras mais. E isso, às vezes, irrita a pessoa, sobrecarrega. E aonde é o lugar que muitas vezes nós somos verdadeiros? Em casa, né? Em casa, às vezes, somos muito verdadeiros. Somos nós mesmos em casa. E é nesse lugar que, às vezes, as pessoas não se controlam. Elas realmente passam aquilo realmente que está no coração. E muitas vezes, irmãos, isso tem trazido um sufoco. A esposa tem sufocado o esposo tem sufocado a esposa de uma forma que não está presente Deus nesse lugar. Irmãos, tem lar que no lugar de ser um pedacinho do céu, está se tornando um pedacinho de um lugar muito terrível. No lugar de ser um refúgio, está se tornando algo ruim. Eu tive vendo uma experiência de uma irmã, que ela morava num condomínio, e eles tinham um colega do lado lá da casa dele. E todo dia, aquele colega, quando chegava do trabalho, ele ia direto para a casa desse irmão lá e dessa irmã. E aquilo começou a incomodar eles, porque era todo dia, após o trabalho de tarde, ele ficava até 8 horas, 8h30, todo dia ele ficava lá. E a esposa chegou para o esposo e falou: olha, tu tem que falar com teu amigo, porque tá estranho, todo dia ele tá vindo para cá, todo dia após o trabalho. Tem que conversar com ele, porque esse comportamento dele tá me assustando, todo dia, e fica aqui até esse horário. O amigo falou: é um caso meio complicado, mas eu vou ter que falar, realmente. Aí um dia ele chegou, foi até onde ele lá, né, o amigo dele, falou assim: meu amigo, não leve a mal, mas a gente percebeu que todo dia você tá vindo pra cá. E tá ficando um pouco assim, um clima meio chato, né? Não me leva a mal, não, mas vem de vez em quando nos visitar, não todo dia. E aí ele ficou assim meio triste. E ele fez a pergunta: mas antes de tu ir, me responda uma pergunta. Por que realmente todo dia tu tá vindo? E ele falou: eu vou te responder por quê. É porque eu não me sinto bem em casa. Eu quero chegar em casa bem na hora da janta e já para ir dormir. Eu não me sinto bem em casa. Eu tenho uma esposa que não traz felicidade por lá. Ela é muito briguenta, ela é muito implicante. Por isso que eu venho após o meu trabalho, todo dia eu fico aqui. Irmãos, isso é um reflexo muitas vezes de muitos lares. Não é um lar que abriga felicidade, um abrigo que traga harmonia. E é interessante, o Spinoza nos orienta, que diz que um lar que embeleza o amor, ou seja, um lar que tem o amor dentro de casa. É um lugar onde os anjos gostam de visitar. Olha que interessante isso. O lugar onde o pai, a mãe, os filhos se respeitam. Um lugar onde eles fazem o culto de manhã e de tarde. Um lugar onde há harmonia um com os outros, suportando uns aos outros, benigno um com o outro, né?
é um lugar onde os anjos gostam de visitar. Eles gostam de ir. Irmãos, você quer receber um anjo na sua casa? Pratique o amor no seu lugar, no seu lar. Agora, veja bem, seja o primeiro a praticar o amor. Não chegue em casa hoje determinado em dizer para o esposo que agora em diante ele tem que amar, porque se não amar, os anjos vão pouco vir visitar a casa. Vai chegar para o filho e dizer: olha, filho, não, não faça isso. Seja o primeiro. Perceba que o amor, ele tudo suporta. O amor também tudo espera, né? Então, irmãos, o amor é algo que nós temos que dar o tempo para que os outros possam nos amar. Isso já é algo de alguém que ama. Então, irmãos, percebam, todos os que venceram em Cristo demonstraram amor na família, né? A gente vê ali na história de Jacó, de Abraão, né? E muitos outros. Eu quero que os irmãos entendam nesta manhã que este ato que os irmãos, peço aos irmãos que levem em consideração esse sermão hoje, nessa manhã, que este ato de amar é o único ato na eternidade que nunca irá parar. Perceba, irmãos, no céu nós não iremos pregar, nós não iremos ler a Bíblia, não carece ler a Bíblia no céu. Não vai ter Bíblia no céu, não vai ter profecia. Então, irmãos, no céu tem dois itens que no céu vai permanecer, que nós fazemos aqui na terra. Lá no céu também nós não carecemos orar, viu, irmãos? O departamento de oração no céu não vai ter. Alguém tem alguma dúvida ou que algo vai diretamente em Cristo ao nosso Deus. Mas tem duas coisas que no céu vai ser eterno. Primeiro, posso dizer que é o amor. Diz aqui em 1 Coríntios que tudo passará, mas o amor permanecerá para sempre. E segundo é o louvor. Eu vejo as irmãs louvando aqui, e o louvor, ele vai eternizar. No céu nós iremos louvar para sempre. Eternamente iremos cantar hinos ao nosso Deus. É uma forma de adoração a Deus no céu, né? Então, irmãos, perceba, apenas um pouquinho do que nós conhecemos devemos ser fiel a Deus. E esse pouquinho devemos ser dedicado em amor. Por quê, irmãos? Porque sem amor, nós nunca iremos conseguir nos assemelhar a Cristo. A pessoa que não quer buscar esta abnegação e fazer esse sacrifício de suportar, diz que o amor suporta, né? Uns aos outros, não consegue ter a imagem e semelhança de Jesus. Irmãos, no lar, muitos dos lares têm sido atacados, irmãos, porque esta barreira, ela tem sido quebrada, tem sido destruída. E eu não estou falando do mundo, eu estou falando da própria igreja, entre nós, irmãos, porque nós temos um grande conhecimento, irmãos. Essas palavras que eu estou falando, eu creio que a maioria dos que estão aqui conhece muito bem, sabe todas elas. Mas, infelizmente, nós humanos somos danados, né, para esquecer, somos esquecidos. Às vezes o nosso coração está sobrecarregado com muitos cuidados da vida, com tantas coisas, e nos esquecemos do principal, que é a nossa casa, é a nossa família. Irmãos, um dia eu trabalhava muito, 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 muito. E um dia minha filha, eu tenho 3 filhas, as minhas 2 mais velhas chegaram para mim e falaram assim: pai, eu quero que o senhor conte uma história bíblica para mim. Irmãos, eu não pude contar a história bíblica para elas. Não pude. Porque eu estava trabalhando muito, estava cansado, e eu falei: minha filha, eu não posso. Amanhã o papai conta. Passou o outro dia, elas me cobraram. Eu vendia lanche, irmãos. Trabalhava com comida.
E eu vendia muito, tinha que trabalhar muito, a minha demanda era alta. E um dia, irmãos, eu ia andando de moto, levando uma carroça cheia de lanche, que era pro ponto. E eu comecei a refletir na minha vida. Senhor, eu estou perdendo a minha casa vagarosamente, sem perceber. É isso que o inimigo quer. Parece que não é a. Não estou atingindo o amor. Não, dizer assim, minha filha, eu não posso ler a Bíblia para ti hoje. Vou deixar para ler amanhã. Parece isso que não é perder o amor de casa. Só que, irmãos, essas pequenas sementes que não deixam de ser semeado já é uma perda para a eternidade. Irmãos, eu tomei uma decisão seríssima na minha vida. Foi de abandonar o meu trabalho por amor, de dedicar tempo para minha família. Passei por muitas dificuldades, muitas. Só que Deus, a palavra de Deus diz assim, esse sacrifício que nós faz não é em vão. Há um tempo de prova para nós. Deus armou outros meios para me sustentar minha família. Irmãos, hoje eu glorifico a Deus por aquela decisão que eu fiz. Eu não sei qual seria o resultado se eu permanecesse sobrecarregando o tempo que era para ser dedicado da minha família. Isso é demonstração de amor, irmãos. Eu não sei onde eu estaria hoje. Por isso eu glorifico ao meu Deus por ele ter me dado força de ter abandonado muitos itens para que eu pudesse refletir o amor a Deus, a elas. Irmãos, nós somos um meio. Jesus falou o seguinte: nós somos luz. E se essa luz apagar, ela não serve de nada. Nós somos sal. Se esse sal perder o sabor, não serve de nada. Irmão, se os sacerdotes da casa, pai e mãe, perder esse sabor, o que vai servir dentro do lar? Agora, tenha muito cuidado, irmãos, com outro item, com relação ao amor. Entre esposa e esposo. Entre esposo que às vezes não é da igreja, eu não sei, talvez tem muitas irmãs aqui que pode estar passando por isso, né? Irmãos, eu não sei, mas às vezes é comum acontecer isso, né? Às vezes de irmãs querer ir para a igreja, mas o esposo não. Quero contar aqui algo aqui para os irmãos. Nós estava trabalhando com uma família e a esposa aceitou a Jesus, mas o esposo não. E a esposa sempre fica reclamando que o esposo não vai e tal, para a igreja. Houve uma época que ele estava bem animado, irmãos. Deixou muitas coisas, alimento, vestuário, organizou. Estava animado. Só que de uma hora para outra, esse senhor não quis mais ir para a igreja. E eu fiquei, o que está acontecendo? Tá, vamos deixar que o tempo revele. Vamos lá. Irmãos, e nós descobrimos o que estava acontecendo. Sabe qual era o problema? Não estava na decisão do esposo, mas na implicância da esposa para ele ir para a igreja. E mais, ela gostava de falar mal da igreja para o esposo. Irmãos, isso não é demonstrar amor no lar. Não resgatou o marido, irmãos, até hoje sofrendo. Não resgatou. Então, se por acaso nós temos alguém tem dificuldade no lar, né? Graças a Deus eu tenho uma esposa que é da igreja, né? Graças a Deus por isso. Mas se os irmãos passam por essa dificuldade, irmãos, tenham muito cuidado em representar Cristo na sua casa. Seja amável. Pedro fala que a pessoa sábia, né, a esposa sábia, às vezes ganha um marido sem palavras, só no ato, representando Cristo. Então, irmãos, sejamos todos aqui presentes, amoráveis, pessoas que possam trazer alegria na casa, né? Que ao sair de casa, os filhos possam dizer, volte logo, né? Que ao sair de casa, o esposo ou a esposa dizer, volta logo. E ao chegar, todos fiquem alegres. Irmãos, que o nosso lar possa ser um lar de alegria, um lar que venha trazer paz e felicidade. Em Cristo, em nós, tudo onde nós estiver será um pedacinho do céu. Eu vejo na história de Cristo, aonde Cristo estava, irmãos, as pessoas gostavam. Por quê? Porque ele era uma pessoa amável.
uma pessoa que trazia amor nas suas palavras. Inclusive a mulher que ia ser apedrejada, o único que podia jogar pedra e acusar aquela mulher era Jesus. E ele diz: nem eu mesmo te condeno. Isso, irmãos, é um ato de amor. Na nossa casa, na nossa família, que nós possamos ser bondosos, palavras gentis, né? Atos. Só para finalizar aqui, irmãos, eu tive lendo nesse livro aqui, e esse livro trouxe algo muito interessante, especialmente para os esposos. Aqui diz que muitas vezes tem esposo que não quer ajudar a esposa em casa por achar que isso vai trazer desonra para ele, né? Então, às vezes o marido diz: não, eu não vou lavar louça porque isso não é serviço de homem, isso é serviço de mulher. Eu não vou cozinhar porque quem cozinha é mulher. Eu não vou fazer isso. Ou alguns têm a ideia diferente. Alguns dizem assim: eu já coloco as coisas dentro de casa justamente para mim não trabalhar em casa. Já vi muita gente falando isso. Olha, se me pedir qualquer coisa eu compro, mas me mandar fazer alguma coisa. Irmãos, o cristão não age assim. O cristão não age assim. O verdadeiro cristão, aonde estiver precisando, ele está ajudando. E é interessante isso, porque quando você lê o livro Desejar das Nações, Vida de Jesus e outros que falam sobre a história de Cristo, a gente vê ali, né, que Jesus, aonde Jesus ia, ele ajudava. Foi tão tal que quando Maria e José esqueceu de Jesus, eles só lembraram de Jesus após um dia de caminhada, quando eles pararam para acampar e viram que Jesus não estava ali para ajudar, porque Jesus era disposto, né? Então, irmãos, nós temos que ser esse tipo de Cristo na nossa casa, né? Uma representação de amor, de ajuda, de cuidado, de carinho. Que Deus nos ajude, irmãos, e que nós possamos analisar muito com carinho. Como é que está meu lar? Como é que eu estou representando Cristo na minha casa? Será que o meu lar realmente é um pedacinho do céu? E agora, muitas vezes, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes eu quero cobrar o todo. Mas quando eu falo, será que o meu lar representa um pedacinho do céu? Eu estou falando da minha própria pessoa. Será que eu estou trazendo esse pedacinho do céu na minha pessoa para a minha casa? Para a minha família? Será que realmente o amor que eu falo da minha boca, realmente em atos e intenções e palavras, né, está realmente transparecendo isso para os filhos, para o esposo, para a esposa, para toda a família? Que Deus nos ajude, irmãos, a ser fiéis nas palavras dele. Que Deus nos ajude a ser pessoas que venham conquistar um caráter cristão enquanto a graça de Jesus intercedendo por nós. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre em nome de Jesus.